Muito bem, deixa eu compartilhar a tela. Pronto. Então, boa tarde para todo mundo aí. Então, na aula de hoje, acho que é uma aula bem legal e bem importante. A gente vai falar um pouquinho de multiplicadores de Lagrange, que é uma ferramenta assim, que é super útil em várias áreas da física, né? Principalmente em mecânica e em física estatística também. Então, então, qual que é o lance dos multiplicadores de Lagrange, né? Eles podem ser usados de duas formas. Então, primeiro, eles são uma ferramenta para nós obtermos as equações de movimento para sistemas com vínculos não holomônicos, tipo aqueles problemas de roda que gira sem deslizar, esse tipo de problema que é o mais chato de resolver. E uma segunda vantagem é a gente poder recalcular as forças de vínculo que a gente tinha desprezado, né? Todo um dos grandes esquemas das equações de Lagrange é justamente não ter que se preocupar com os vínculos. Mas, em algum momento, eles podem ser interessantes de calcular, né? Então, a gente pode recobrar também forças de vínculo. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Eu escrevi umas coisas aqui já para a gente se lembrar. As equações de movimento que nós obtivemos, deixa eu antes começar aqui para trás. Tanto via o princípio de D'Alembert, do trabalho virtual, D'Alembert, né, onde a gente fazia que a soma, né, das forças de vínculo vezes um deslocamento virtual é sempre zero, né, as forças de vínculo não realizam trabalho no sistema. Ou, pelo princípio variacional de Hamilton, que eu vou falar mais um pouquinho, ambos os formalismos, eles supõem que os vínculos sejam holomônicos, ou seja, que a gente consiga, né? A gente parte de um problema, por exemplo, né, com N partículas em 3D, a gente tem N equações de vínculo holomônicos, e a gente supõe que a gente possa, então, escolher N, que é N menos M, coordenadas generalizadas, a partir das quais a gente consiga escrever a lagrangiana, né? Energia cinética, energia potencial, etc. E, então, só é possível a gente selecionar N coordenadas generalizadas se os vínculos são holomônicos, a gente consegue resolver, né, as equações de vínculos. Se os vínculos são diferenciais e a gente não consegue integrar, isso aqui não dá para fazer, né? Então, isso aqui é o número de graus de liberdade. Então, como é que a gente fez isso no formalismo de princípio variacional? Então, eu escrevi umas coisinhas aqui para adiantar. Então, a gente parte, né, de N grande coordenadas, podem ser as coordenadas cartesianas, né, x, y, z de cada partícula, etc. A gente tem equações de vínculo, deixa eu escrever isso melhor. Então, tem N equações do tipo f de Q1, Q2, Qn de t igual a zero. Então, são relações, M relações entre as coordenadas. E a gente pode tanto resolver essas M relações para eliminar M coordenadas, né, e ficar só com E não menos N, graus de liberdade, ou a gente pode escolher N outras coordenadas quaisquer, né, que especifiquem o estado do sistema. E tem a liberdade de escolher da forma que a gente quer. Mas, usando essas
N coordenadas generalizadas, só as N que são realmente livres. A gente monta, então, a integral de L dt entre T1 e T2, então essa é a ação do sistema. E a pergunta que a gente quer responder é: qual que é a curva que conecta um certo Q inicial a um Q final entre os instantes T1 e T2 e que é o extremo da ação? Né? A gente está num máximo ou num mínimo, de tal forma que a variação da ação em torno daquele caminho é nula. Isso dá as equações de Lagrange. Eu vou fazer uma derivação rápida aqui, sem entrar em muitos detalhes, mas o princípio de Hamilton diz o seguinte: o caminho correto que a partícula percorre, então, dados os pontos iniciais QI e o ponto final QF, eu estou desenhando em uma dimensão, mas isso pode ter várias dimensões e vários Qs aí, né? Então, dado QI no ponto TI, QF no instante TF, o caminho correto é tal que a ação é um extremo ao longo desse caminho. O que significa, se a gente fizer pequenas variações em torno do caminho correto, a ação não muda. Ou seja, em primeira ordem, a variação da ação é zero. Certo? Vamos só deduzir isso aqui de novo, e isso vai implicar nas equações de Lagrange que eu escrevi aqui. Eu vou só rededuzir essas equações, só para a gente ver como é que eu vou alterar um pouco esse esquema para incluir os vínculos não holomônicos em seguida. Então, como é que a gente pode, sem muito rigor, vamos dizer assim, chegar nessas equações de movimento? Ora, a gente começa assim, né? Eu tenho a ação, então a integral de T1 até T2, da função lagrangiana, que vai depender de todos os Qs, todos os Q pontos e do T. Certo? Então, dado um caminho correto, a variação da ação em torno desse caminho é zero. Então, um jeito fácil de calcular a variação é assim, ó. Variação de S então, L depende de Q ponto e T. Então, eu faço dl dqk, então K vai de 1 até N, são as variáveis, os graus de liberdade, delta de QK, somado em K, tá? Não vou escrever a soma sobre K para não carregar a notação, então índices repetidos estão sendo somados, mas L também depende de QK ponto, então deriva em relação a QK ponto, delta de QK ponto, dt. Tá? Então, eu suponho que eu tenho uma variação, eu calculo a variação de L, né, derivando dl dqk, delta qk. Então, quem que é delta qk? É o caminho vizinho. Né? Então, delta q a cada instante de tempo é essa distanciazinha que a gente faz entre o caminho correto e o caminho que a gente desviou para impor a variação da ação. Esse segundo termo, então, tudo aqui está somado em K. Esse cara aqui, a gente lembra que ele é delta de dqk dt, certo? É o delta da variação do caminho em relação ao tempo. Deixa eu escrever isso aqui direito. Delta... deixa eu fazer isso separado aqui. Professor, Diga. a soma está implícita no... A soma está implícita. Tá? Então, tem que estar somando em K de 1 até N. Tá? Então, o índice repetido está sendo somado. Tá bom, obrigado. Nada. Então, agora eu vou usar o seguinte, que delta QK ponto, que é o cara que apareceu ali na variação, é DDT de delta QK. Tá? A gente pega o caminho, né, vizinho, deriva ele no tempo, essa é a velocidade, né, dessa pequena variação no caminho. E a gente integra isso aqui por partes. Então, deixa eu reescrever aqui de novo. Del L delta QK mais del L del QK ponto DDT de delta QK dt. E agora, esse segundo termo a gente integra por partes. Então, fica DDT do produto, que sai da integral,
e o DDT passa para outro termo, trocando sinal. Certo? Então, isso aqui vai ficar. Então, quando o DDT passar para outro termo, então esse aqui é o primeiro cara, tem um delta QK aqui multiplicando. No segundo termo, o DDT passa para cá, e ele troca de sinal. E a gente ganha um termo de superfície, que é a derivada do produto, né, a integral da derivada, então é o produto calculado nos extremos. Delta QK calculado entre T1 e T2. Só que está integrado em dt. Então, esse termo de superfície, né, esse termo que sai da integral, ele é zero, porque o ΔQ é zero nos intervalos, né, se a gente olhar na figurinha, o ΔQ tem que ir a zero nos intervalos, que a gente quer sempre sair e voltar para o mesmo ponto. Né, são variações do caminho, mantendo as condições de contorno fixas. Então, esse cara aqui, ele é zero. E para que essa variação total seja zero, então, para toda a variação ΔQK, aquele integrando deve ser zero, e, portanto, a gente tem que satisfazer, o caminho correto deve satisfazer as equações de Lagrange. Então, é uma dedução um pouco mais... aqui não tem ponto. dLdQK menos DDT de dLdQK, ponto, tem que ser igual a zero. Tá, então, menos rigorosa, mas mais prática, assim, para a gente lembrar como é que a gente impõe a variação nula da ação. Então, muito bem. Diga, alguém quer perguntar? Sou eu, Rafael. Eu acho que a gente já deve ter visto isso, mas agora eu não estou me lembrando. Você poderia falar por que na hora de fazer a diferencial da ação a gente não considera uma derivada parcial com relação ao tempo? A lagrangiana, a priori, ela pode ter uma dependência explícita com o tempo também, né? Pode, mas a gente só está variando o caminho. Né? Então, a ideia é que eu tenho um caminho, que é o caminho preto aqui, que é o correto, eu faço uma variação no caminho. Então, a cada tempo, eu tenho um caminho novo. A cada instante de tempo, eu estou variando, eu tenho esse ΔQ, né, para tempo fixo. É como se fosse um deslocamento virtual de D'Alembert. Congela o tempo e faz o deslocamento a cada passo. E aí a gente constrói o caminho vizinho. E o tempo não tá sendo variado, vamos dizer assim. Né? Não tem a variação da ação devido à mudança de caminho, não afeta esse T que está ali. Tá bom, obrigado, professor. Professor, Diga. esse segundo termo aí é zero, porque independe no tempo 2 e no tempo 1? Porque o ΔQ, então por que ele é zero? Porque esse cara aqui, o ΔQK calculado em T2 e o ΔQK calculado em T1 é zero. Porque a variação é zero aqui, você vê, aqui não tem variação, nem aqui. Porque a gente quer justamente caminhos que saiam e cheguem no mesmo ponto. No mesmo ponto, entendi. Isso, beleza. tá? Então, a gente tem essa condição de contorno que mata esse termo extra que aparece aí. Tranquilo. Muito bem. Então, qual que é a dificuldade? Diga lá. Professor, desculpa. Da onde que surgiu essa... não sei se o senhor sabe da história disso, mas o senhor sabe de onde que surgiu essa história de ação? Por que chamaram isso de ação? Então, acho que a ideia vem do Maupertuis. Esse Maupertuis era um físico francês. Foi ele que começou com essa história de princípios variacionais, mas foi tudo muito rápido. Já teve depois Euler, Lagrange, tudo acho que no mesmo ano, basicamente. A ideia dele é que essa quantidade representava a ação feita pela natureza ou pelas forças sobre a partícula. E que a ação da natureza sobre a natureza era econômica. Então, a ação deveria ser a menor possível. Então, a partícula se move de tal forma a minimizar o esforço, vamos dizer assim, que a natureza faz sobre ela, numa visão assim meio qualitativa.
O Maupertuis, ele realmente ele achava que o princípio variacional, o que acabou sendo verdade em grande parte, ele deveria ser verdade para toda a natureza. Tudo obedece a algum tipo de princípio de minimização. E essa quantidade, da onde ele tirou isso, na verdade, o princípio de Maupertuis, a gente vai ver depois o princípio dele, não envolvia a lagrangiana. O que ele chamava de ação era integral de mq ponto ao quadrado. Era 2 vezes a energia cinética. A integral de 2t. Esse é o princípio variacional dele. Foi o Euler e Lagrange que depois estenderam isso para a integral da lagrangiana, que é t menos v. Eu vou comentar depois a diferença entre as duas coisas. Mas a ideia é essa, é uma ação das forças ou da natureza sobre a partícula. E essa ação é mínima. Tá bom. Acho que eu peguei a ideia. Obrigado, professor. Nada. Então, tá. Então, qual que é o problema, não o problema, as limitações dessa dedução toda? É a gente supor que a gente conseguiu sair daquelas N grandes coordenadas que a gente tinha, escolher E não menos Eminho, que é um número de vínculos, e selecionar essas Eminho coordenadas generalizadas. Quando os vínculos são não holonômicos, do tipo diferencial, isso não é possível, porque você não tem a relação direta entre as coordenadas, você tem relação entre as diferenciais. E esse procedimento acaba não funcionando. Então, como que a gente pode estender essa ideia para levar em conta esses casos mais complicados? Então, aqui tem a última coisa que eu deixei pronta aqui. Então, como funcionam os vínculos não holonômicos? A gente tem, então, as enão coordenadas, que definem o estado do sistema, que geralmente são as coordenadas cartesianas das partículas envolvidas, e a gente tem equações de vínculos dessa forma diferencial aqui, né? Tipo aquele negócio do disco rolando, né? O dx era cosseno θ, dφ, coisas desse tipo. Então, são relações entre as diferenciais dos dqs e, eventualmente, um dt também. Isso pode depender do tempo também, como o problema da barra, que roda com velocidade angular constante. Mas são relações diferenciais, tem m delas, então, você vê esse índice L que eu estou adicionando aqui nas equações é um índice de número de vínculos. Então, para L igual a 1, eu tenho uma equação dessa. Para L igual a 2, outra equação. Então tem M equações dessa, cada equação tem os seus coeficientes aí, acoplando as diferenciais que aparecem no sistema. E a gente não consegue eliminar as coordenadas. Então, o que a gente vai... deixa eu ver aqui. Só para, antes de mostrar como é que a gente encaixa isso no princípio variacional. Quando a gente tem vínculos holonômicos, né, que são esses caras da forma de relações diretas entre as coordenadas, a gente também pode transformar o vínculo holonômico numa forma diferencial, né? É só eu calcular o df, e eu vou ter, então, df como sendo dfl dqk, mais delfl delt dt. Então, por causa do vínculo holonômico, tudo que eu fizer por não holonômico também vai valer, porque eu posso reescrever o holonômico na forma não holonômica. O que eu não posso fazer é o contrário, né? Às vezes eu não consigo integrar a relação diferencial. Tá? Mas tudo que a gente fizer agora, a gente pode também aplicar para o caso de vínculos holonômicos. Então tá, então vamos lá. Então qual que é a ideia? Como é que a gente faz isso aqui? Então essa aqui é a ideia então dos multiplicadores de Lagrange. Então, o que o Lagrange pensou é o seguinte: olha, eu não consigo eliminar as variáveis, então eu vou tentar fazer um princípio variacional, né, da mesma forma que a gente fez, levando em conta todas as enão coordenadas do sistema, inicialmente. Então, agora, esses Qs aqui
vão ser Q1, Q2, até Qn, como se não tivesse vínculo nenhum. Só que eu não posso esquecer que essas coordenadas não são independentes. Então, se eu fizer a variação de S nessa lagrangiana do jeito que a gente fez antes, aqui eu vou explicitar a soma, só para a gente não se perder nos índices. Deixa eu usar o índice K. De 1 até não. Integral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela mesma transformação que eu fiz, dl dqk. Vou fazer aquela mesma integração por partes, ddt e del L, del QK ponto, delta QK integrado em dt, certo? Então, por enquanto, eu estou assim, fazendo de conta que não tem vínculo, estou usando todas as coordenadas, só que agora eu vou usar a informação que essa variação no caminho não é arbitrária. Eu não posso variar delta Q1, delta Q2, delta Q e não livremente. Esses caras têm também que satisfazer as equações de vínculo. Ou seja, eu tenho que somar a essa variação, que eu vou querer igual a zero daqui a pouco, a condição de que a soma de K de 1 até N a LK dqk, lembra as equações de vínculo, deixa eu subir elas aqui em cima. Então, eu tenho equações desse tipo, certo? Então, eu tenho vínculos entre as variações de cada uma desses dq1, dq2 até dqn, e tem o dt também. Só que a gente vai fazer o seguinte truque. As nossas... isso é uma coisa bastante sutil, é difícil de entender. A gente vai fazer a variação do caminho que a gente está fazendo para minimização, deixa eu subir aqui na figura, ela é feita, o que eu chamo de dqk, é a variação para cada instante de tempo. Então, isso aqui é como se fosse um deslocamento virtual, né? Eu tenho a trajetória correta, eu deformo a trajetória ponto a ponto para cada t fixo. Isso é o meu ΔQ. E nos extremos, esse ΔQ é zero para eu manter as condições iniciais fixas. Então, para eu satisfazer as equações, para esse meu desvio da trajetória correta, né, o ΔQK, satisfazer as equações de vínculo, eu vou impor que essa equação é satisfeita a tempo constante. Então, esse último termo de dt, eu vou sumir com ele. Eu vou impor simplesmente que essa soma aqui seja igual a zero. Os ΔQKs, então, a tempo congelado, eu vou deformar essa trajetória de forma a manter o vínculo a cada tempo constante no meu sistema. Tá? Então, esses caras que estão aqui em cima, se eu simplesmente falar, olha, eu vou impor que ΔS é igual a zero na equação de cima, e eu vou tirar as equações de Lagrange, supondo que o colchetes é zero. Errado. Por quê que é errado? Porque os ΔQKs não são independentes. Tá? Existem dependências entre eles. Deixa eu passar aqui o barulho. Certo? Então, a gente só impõe... Diga. Mas você não devia integrar essa quantidade em T também? Então, vamos chegar lá. Então, primeiro, aqui são os vínculos. Os vínculos satisfazem isso aqui. Deixa eu só insistir numa coisa antes de voltar aqui. Por que essa variação aqui igual a zero implica nas equações de Lagrange? Né? Por que isso aqui igual a zero, essa variação igual a zero, porque o termo de superfície foi embora, por que isso implica nas equações de Lagrange? Porque cada um desses ΔQ são independentes. Então, eu posso fazer uma variação
só na coordenada 1, por exemplo. Essa é uma variação aceitável. Então, só vai ter ΔQ1 aí nessa equação. E, portanto, o colchete para a variável 1 tem que ser 0. E assim por diante. Então, como os ΔQK são independentes, eu posso concluir que o colchete tem que ser 0. Porque isso tem que ser 0 para todo ΔQK. Aqui não é mais verdade, porque os ΔQKs não são independentes. Né? Por exemplo, se ΔQ2 for igual a menos ΔQ1, né, o primeiro e o segundo termo se juntam num termo só. Né? Eu posso usar essas relações. Então, eu tenho que tomar cuidado quando eu tenho os vínculos ainda aqui. Então, o truque do Lagrange é o seguinte, eu quero minimizar a ação, mas seguindo caminhos que sejam compatíveis com os vínculos. Né? Então, eu tenho essa relação de vínculo embaixo, que eu vou satisfazer, e o truque dele foi o seguinte. Então, eu vou multiplicar, como isso aqui é 0, eu vou multiplicar aqui por um coeficiente lambda L. Então, L está numerando os vínculos. Né? L igual a 1 é o primeiro vínculo, L igual a 2 é o segundo vínculo. Então, eu tenho várias dessas equações de vínculo. Cada uma delas, então, a primeira equação eu multiplico por lambda 1, a segunda por lambda 2, e assim por diante. Como é 0, eu não altero nada. Em segundo lugar, como eu quero que esses ΔQKs eles vão ser uma perturbação no caminho, então eles vão ser 0 nos extremos do mesmo jeito, né? Eu quero manter a condição de contorno fixa. Eu vou também aproveitar, já que isso é 0, e vou integrar de T1 até T2, deixa eu apagar aqui, dt. Certo? Isso aqui continua sendo igual a 0. E por que a gente faz isso? Para colocar essa equação no formato da variação da ação, certo? Então, agora eu vou fazer vou subtrair uma coisa da outra. Então, novamente, veja, o ds eu quero que seja 0 no caminho possível, né, que satisfaça os vínculos. Essa quantidade que eu escrevi na linha de baixo, ela é 0. Tá? Quando os ΔK satisfazem os vínculos, a partir das equações do vínculo, ela também é 0. Então, eu posso somar isso aqui na equação de cima, deixa eu ver se dá para escrever tudo junto, e escrever tudo isso assim, então, né? Soma em K, de 1 até E não, você vê que tem todo mundo aqui, integral de del L del QK menos ddt de del L del QK ponto, vezes ΔK integrado em dt, e agora a gente vai subtrair esses caras, ΔQK dt, e eu vou continuar impondo que isso aqui é 0. Então, veja só, eu tenho uma equação agora um pouco mais complicada e eu vou querer resolver essa equação. Diga. Por que é negativo ali? O menos ali, lambda L? Como é que é? Fala de novo, né? Acho que eu não entendi. Por que é negativo o lambda L ali? Eu estou subtraindo a equação de baixo da de cima. Poderia ter somado, né? Como é 0, eu vou subtrair mais por convenção, né? Mas a primeira equação, a equação de cima, eu vou igualar a 0 no caminho que satisfaz os vínculos, numa variação de caminho que satisfaz os vínculos, e a equação de baixo também é 0, porque ela é a própria equação de vínculo. Tá? Então, as duas coisas são 0, subtrai uma da outra, continua 0. Então, por enquanto, é um truque né, que a gente não sabe ainda o que vai acontecer com ele. Professor, só mais uma coisa antes de você continuar. Uhum. Pensando agora, é um pouco estranha essa questão da gente, quando a gente for fazer, não agora botando vínculo, antes de botar vínculos, a gente não fazer uma variação no tempo. Porque me parece razoável a gente pegar e variar o tempo máximo que levou para acontecer para tentar encontrar um ponto crítico da ação, né? Não. Essa é uma outra pergunta. Não é que está errado, mas é uma outra pergunta. A pergunta que a gente respondeu aqui é a seguinte: dado a condição
Q igual a QI em T igual a TI e Q igual a QF em T igual a TF, qual que é a curva que extremiza a ação? Então, eu estou dando TI, TF, QI, QF. Eu estou dando um problema de condição de contorno. E eu quero encontrar a curva. Se você quiser incluir o tempo nessa coisa, quer dizer, qual dado você vê, você não pode fixar o TF, né? Você tem que deixar o TF livre. Aí você fala, qual que é o caminho que sai de QI, TI e chega em QF no tempo mais curto? Aí você está mudando as suas condições. Não é isso que a gente está perguntando. Então, é que o meu ponto não seria exatamente isso. Eu não quero minimizar o tempo, né? Eu quero minimizar a ação sem fixar o tempo final. Porque se eu percorrer um tempo menor, eu conseguiria, às vezes, né, ter uma ação menor também. Então, não. Quer dizer, então, o que acontece é o seguinte. Dado essas condições, que você quer sair daqui e chegar lá num certo intervalo de tempo, pode haver mais de uma solução para isso. A solução desse problema variacional não é necessariamente única, mas ela existe. Se você deixar o tempo livre, a sua pergunta fica estranha. Quer dizer, você quer sair de QI em T igual a 0, chegar em QF quando? Se você puder demorar para sempre, ou você tem que ter uma condição aí a mais, né? Senão o problema não fecha, eu acho. Você não consegue delimitar o problema. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você tem, aqui mesmo, você tem uma partícula livre, você tem uma parede aqui, a partícula vai bater e voltar, e você quer saber qual que é a trajetória que vem daqui até aqui num certo tempo. Então, a trajetória que vem daqui até aqui num certo tempo, então você está dando tempo, certo? Estou dando intervalo de tempo. Então, você tem que achar qual que é a velocidade dela, vai ser uma partícula livre, tal que a velocidade é a diferença de caminho dividido pelo tempo que você deu. Certo? Vai ser então vai ser uma partícula que sai daqui e chega lá com essa velocidade. No entanto, existe uma outra solução, que é a solução onde a partícula sai daqui, bate e volta. E se ela for rápida o suficiente, ela pode fazer isso no mesmo tempo que você deu. Então, existe mais de uma solução para o mesmo problema variacional. Mas você tem que fixar essas condições. Senão você não consegue, senão o problema fica muito aberto. A gente pode voltar nisso. Eu vou falar um pouco mais desse negócio dos tempos final, inicial, tem umas propriedades dessa ação em relação a isso que são importantes. Por exemplo, a gente vai mostrar que a ação que você calcular, que vai depender desses pontos, quando você fizer DF, a derivada da ação em função do tempo final, isso aqui vai dar a energia da partícula. Tá? Então, tem propriedades aí ligadas a isso, mas o problema variacional que a gente está tratando é esse. Está tudo condições de contorno fixas. Tá certo. É que, a princípio, pelo jeito que você pensa, do ponto de vista físico, fica um pouco estranho isso, mas talvez quando a gente tiver as propriedades, fique um pouco mais claro isso. Pode ser. Tá, a gente volta a falar nisso mais para frente um pouquinho. Professor, então esses delta Qs aí que a gente está considerando é basicamente aqueles deslocamentos virtuais que a gente estava falando, né? Isso, exatamente. São deslocamentos virtuais, então, em torno da trajetória correta, né, em que supõe que ela existe, então está ali na vizinhança dela, a gente faz esses deslocamentos virtuais compatíveis com os vínculos. Então, é um truque matemático, né? É um truque matemático. E agora vem a solução. Então, como é que a gente trata essa equação, então? Então, olha, a gente sabe que esses delta Qs todos aí, eles não são independentes, certo? Eu não posso fazer qualquer variação. Eu sei que existem, no máximo, então, N, que é N menos N, coordenadas independentes. Tá? É o número total, mesmo o número de vínculos, é um número de variações que eu posso fazer de forma independente, sem violar os vínculos. Então, eu posso supor o seguinte, eu vou escolher
delta Q1 até delta Qn. Então, essas n primeiras coordenadas como sendo as minhas independentes. Tá? Eu sei que tem n delas, eu vou escolher essas aí como independentes, como se eu pudesse, então, resolver, né, usando as equações de vínculo, as restantes em termos dessa daí. Então, se eu supor que essas n primeiras coordenadas, deixa eu só ver uma coisa aqui. Não. Primeiro, isso, tudo bem, eu posso fazer essa escolha. Em segundo lugar, eu tenho um outro ponto importante aqui, que é o seguinte: esses lambdas, eu tenho n valores de lambda. Tá, do lambda 1 até o lambda n, que eu posso escolher de forma conveniente. Tá? Então, o que eu vou fazer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu vou escolher esses n valores de lambdas de tal forma. Então, esse é o truque do Lagrange. Nós escolhemos lambda 1, lambda 2 até lambda m, tal que esse cara que está lá dentro do colchete, dl dqk ponto, menos ddt de del L, aqui não tem ponto, aqui é sem ponto, dl del qk, ddt de dl dqk ponto, menos lambda L, ALK, né, é isso que está aqui no colchete, seja igual a zero. Para isso. Deixa eu ver como é que é. Deixa eu só me lembrar aqui, para eu não me confundir isso. Então, eu pego isso aqui para cá igual a n menos m mais 1 até e não. Então, você vê, eu vou dividir, vamos ver se eu consigo deixar isso aqui claro. Eu vou dividir o meu conjunto de coordenadas em dois pacotes. Né? Então, eu tenho aqui primeiro de 1 até n, que está escrito aqui em cima, e eu tenho as restantes. Né? N mais 1 até e não. Ou seja, de n menos m, né, que é o n mais 1, até o e não. Tá? Então, é um primeiro bloco, que vai até o número de graus de liberdade, e as restantes. O número de coordenadas restantes aqui é exatamente m, certo? Eu tenho, vamos supor que eu tenho, né, para a gente fazer um exemplo, para a gente não se perder aqui, supor que eu tenho n igual a 10, e eu tenho 3 ímpulos, certo? Então, eu tenho 7 graus de liberdade. Então, eu vou escolher delta Q1 até delta Q7 como independentes. E aí eu vou escolher o lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 1, lambda 2 e lambda 3, que são os meus 3 ímpulos, resolvendo essas equações aqui de cima para K. Então, tal que, vamos escrever de novo, del L, del QK, menos ddt de del L, del QK ponto, menos ALK, seja igual a zero, para K igual a 8, 9 e 10. Então, tem 3 equações dessa, certo? Que são as coordenadas que faltam, de 1 até 7 é os graus de liberdade, as que faltam são justamente o número de vínculos que eu tenho. Então, a gente escolhe, falta o lambda aqui, né? A gente escolhe aqui eu também coloquei. Então, a gente vai resolver essas equações para calcular lambda 1, lambda 2 e lambda 3, impondo que esses caras sejam nulos para as equações 8, 9 e 10. Tá? Então, se a gente escolhe os vínculos dessa forma, então volta aqui na equação de cima.
eu escolho os vínculos de tal forma que as m últimos termos dessa equação sejam nulos, certo? Então, com essa escolha, o que sobra é o seguinte, que a soma de K igual a 1 até N, ddt de del L de del Q K ponto, menos lambda L a LK, delta QK dt, é igual a zero. Por que eu estou indo só até N? Porque de N até E não é zero pela escolha dos lambdas. Certo? Então, as equações, nesse exemplo, 8, 9 e 10, elas são zero porque eu escolho os lambdas dessa forma. Então, sobram apenas os termos até N. No entanto, o que sobrou agora envolve só as coordenadas que são independentes, de 1 até 7, né, no meu exemplo. Então, esses caras agora são independentes. Eu eliminei os não independentes, né, os dependentes, escolhendo os lambdas. Como esses caras são todos independentes, a única forma disso ser zero é o cochete também ser zero. Então, dl dqk menos ddt de del L dqk ponto menos lambda L ALK tem que ser zero. Então, veja só o truque que a gente fez. Eu tinha vários termos aqui, então vamos pensar nesse exemplo, né? Eu tinha 10 variáveis mais 3 vínculos. Então, os delta-Qs não são independentes. Então, o que eu faço? Eu, primeiro, escolho os 3 lambdas que eu tenho liberdade, de tal forma que aquele colchete dê zero exatamente para as últimas 3 variáveis. Então, isso me fixa os lambdas, e como isso é zero, ele some da equação. São zero pelas escolhas dos lambdas. O que sobrou só envolve variáveis independentes. Então, para que isso seja zero com delta-Qs quaisquer, o colchete tem que ser zero. Ou seja, isso aqui, então, agora tem que ser zero para K igual a 1, 2, até N. Ou seja, com esse truque, o colchete é zero para todo mundo. Porque ele é zero para as últimas variáveis pela escolha do lambda. E ele é zero para as primeiras, porque agora só sobraram as independentes. Então, essas equações aqui, elas são válidas de 1 até N e depois de N mais 1 até E não. E vale para todo mundo. O problema todo é que a gente tem agora... né, então, qual que é a conclusão disso aqui? Eu vou repassar depois para ver se fica mais claro. Essas equações... del L, del QK ponto, menos lambda L, ALK igual a zero, valem para todo o K, de 1 até o E não. O problema todo é que eu tenho agora, quantas variáveis eu tenho aqui? Eu tenho os N Qs, certo? Q1, Q2 até Qn, e eu tenho M lambdas para determinar. Então, eu introduzo mais variáveis, que são os lambdas, mas meu número de equações aqui continua E não, faltam equações. Que equações que são essas? São as equações de vínculo. Então, as M equações faltantes que faltam, elas são as equações de vínculo, são essas aqui, ó, soma de ALK dqk mais ALT
dt igual a zero, ou, se a gente dividir por dt, então eu tenho aqui L de 1 até M, que fecha meu sistema de equações. Tá, então, as equações de movimento, elas ganham esse termo adicional, e a gente ganha equações complementares, que são as equações de vínculo que estão aqui. Tá claro ou tá confuso? Diga Professor, lá. Diga. Tá, você Quer quer falar? falar, Luiz? Beleza, pode ser. É porque o meu é bem rápido. Na Uhum. descrição que você fez lá em cima do K, você falou que o K vai de N-N, N-M até N não. Não Isso. seria, então, de N1 mais 1 até N não? É de eninho mais 1 até enão. O eninho é... Isso, aí lá em cima você colocou de N1 menos M. Ah, peraí. Ah, não, tá errado aqui. Tá, Ah, obrigado. tá, não, beleza, era só para Deixa confirmar eu isso. corrigir aqui. Aqui é enão, aqui é de enão menos eninho mais 1, né? É eninho mais 1, tá tudo errado aqui. Isso. Obrigado, isso. Obrigado. N menos M mais 2, isso, até o enão. Isso, obrigado. Quem mais ia perguntar? Daniel, é isso? Senhor Rafael aqui, Ah, o tem Rafael. algumas coisas que não ficaram tão claras aqui para mim. Uhum. Aí eu tô tentando entender. Então, nesse caso, qual é o número de coordenadas generalizadas que eu preciso ter para escrever o sistema? É N mesmo? N grande? É N grande mesmo. Você não consegue se livrar, você tem que usar todas. Então, você tem que usar Entendi. todas as coordenadas, mais os vínculos. Eu vou fazer agora, eu tenho 5 exemplos para fazer, para a gente tentar entender como é que funciona isso aqui. Mas Não, ok. Mas deixa eu só... Uhum. Aí, por exemplo, a vantagem desse novo formalismo é que a gente consegue reduzir o número de coordenadas necessárias para descrever o sistema, né, em relação à mecânica newtoniana, por exemplo. Uma das vantagens. E aí, nesse caso, agora parece que eu tenho mais parâmetros para descobrir, né? Porque eu tenho N coordenadas generalizadas e ele tem os lambdas. Isso, então. Ele continua sendo vantajoso mesmo assim? Continua, então. Para que ele serve, né? Então, no caso de você ter vínculos realmente não holonômicos, você simplesmente não consegue aplicar aquele método. Ele não funciona. Então, essa é a única alternativa. Então, você não tem escapatória. Então, aquela vantagem se perde para vínculos não holonômicos, mas tem um jeito de fazer que é esse daqui. A outra vantagem é o seguinte: se você tiver os vínculos holonômicos, você também pode aplicar esse método, né? Porque você diferencia e faz do mesmo jeito. Aí você vai estar fazendo trabalho a mais. No entanto, isso tem uma interpretação interessante, que é que esses caras aqui, deixa eu só escrever, vou reescrever essa equação que está aqui em cima de um outro jeito, só para a gente ver como que a gente pode interpretar isso aí e trazer uma vantagem adicional, mesmo no caso holonômico. Aquelas equações de movimento estão escritas nessa forma aqui, del L, del QK ponto, igual, vou passar o termo do lambda para o outro lado. A, L, K. É isso, né? Isso. A gente pode reinterpretar isso aqui da seguinte maneira. Imagina que eu tenho então esse K vale para todo mundo, então, de 1 até Enon. Imagina o seguinte, que eu removo os vínculos todos, mas eu aplico no sistema forças de tal forma a manter a partícula na mesma trajetória que ela teria na presença de vínculos. É um jeito meio estranho de falar, mas imagina que as forças de vínculo eu trate... deixa eu ver como é que eu posso explicar isso aqui, deixa eu ver se tem um jeito mais fácil aqui. Isso. Lembra que quando a gente deduziu as equações de Lagrange
originalmente, a gente tinha uma forma que era assim, deixa eu trocar de cor aqui. dt dqk menos ddt de dt dqk ponto era a força generalizada. Quando a força dependia de um potencial, a gente podia fazer aquele truque e definir lagrangiana. Então, imagina que as forças que estão agindo sobre esse sistema de partículas, a gente possa separar, né? Então, esse QK em forças aplicadas, forças de fato aplicadas, e as forças de vínculo, que não podem ser escritas como uma derivada de um potencial. Então, com esse pedaço aqui, esse cara a gente pode escrever como menos dV dqk, mas a parte de vínculo não. São forças mais complicadas. Então, se a gente pensar dessa forma, a parte das forças aplicadas eu posso juntar na energia cinética e escrever aqui a lagrangiana. dqk ponto. Mas as forças de vínculo sobram do lado de cá. Então, se a gente olhar para essa equação aqui de cima, a gente vê que esse lambda-L AKL, ele está fazendo o papel da força de vínculo, porque o L que aparece lá são só as forças aplicadas. Então, os vínculos estão todos implícitos na equação de vínculo, né? Então, esse cara que está aqui, ele tem a interpretação de ser a força de vínculo na direção da coordenada QK. Tá? Eu vou fazer uns exercícios para ilustrar como é que esse negócio pode ser, de fato, interpretado dessa forma. Professor, Diga. eu tenho algumas perguntas. Essa interpretação que você falou vem de uma analogia que a gente vai fazer com a segunda lei de Newton, basicamente, né? Que eu vou conseguir ver ali que é um trabalho sendo realizado. Certo. Daí, as outras, quando a gente escreveu aquela expressão antes de colocar os vínculos, que tinha o somatório das diferentes variáveis. Lá em cima? Isso. Só uma questão de notação. Tá. Aqui. Essa aqui? Isso. O que está ali na linha do ΔS. Esses ΔQKs que a gente escreveu é só uma outra forma de a gente escrever os zetas que a gente tinha escrito antes, né? Isso, são zetas, exatamente. Isso. Aqui eu estou fazendo a variação. Lá a gente fez um pouquinho mais formal, né? A gente diz que o Q é o Q correto, mais um alfa, eta, né? Então, esse aí é toda aquela perturbação. Tá certo. Daí o outro problema é que assim a gente consegue lidar com esse método só com vínculos não holonômicos que sejam diferenciais. Os que envolvem alguma inequação a gente não consegue usar nenhum método. Também não. Aqui é só com um vínculo diferencial, exatamente. Então, não vale, para esse caso de desigualdade, ainda não vale. Então, no geral, assim, problemas que envolvessem desigualdades, eu teria que dar um jeito de dividir em pedaços ou fazer numérico, né? Isso, basicamente. Acho que não tem, nesse caso, acho que não tem nada geral que resolva. Tá certo, obrigado, professor. Nada. Professor, é o Rafael aqui de novo. Eu ainda estou pensando naquela questão, porque, por exemplo, dos motivos para a gente ir para o formalismo lagrangiano seria que a gente tem um formalismo mais econômico, que a gente desconsidera os vínculos, né? Isso. Mas aqui, quando a gente está tratando dos casos que os vínculos não são holonômicos, aí a gente precisa de não variáveis e ainda precisa determinar uma certa quantidade de lambdas. Isso. Então, você perde essa característica de não ser econômico, pelo menos é o que eu estou parecendo. Perde. Não seria, nesses casos, daria para usar o formalismo newtoniano, da mecânica newtoniana mesmo? Não seria mais vantajoso? Então, não sei. Vamos ver. Porque tem um outro caso que é interessante usar esse formalismo, mesmo que o vínculo seja holonômico. Eu vou te dar um exemplo que a gente pode até fazer como exercício, que é o caso de você... não é bem um caso de mecânica, mas supõe que você tem uma distribuição de probabilidade que você quer maximizar uma certa quantidade, por exemplo, você tem a entropia de um sistema, né, que é o caso da termodinâmica. Você tem partículas no espaço de fase
você tem a entropia, então você tem uma distribuição de probabilidade do sistema estar em cada configuração possível, e você quer saber qual que é a distribuição de probabilidade que maximiza a entropia. Então, você tem menos K, ρ log de ρ, integrado sobre todas as configurações, isso é a entropia, e você quer saber qual que é o ρ que maximiza a entropia. Mas aí você fala, olha, tudo bem, agora eu quero fazer esse cálculo de tal forma que a energia do sistema seja constante. Você tem um gás ideal, por exemplo, e você quer fazer essa extremização supondo que a soma das energias cinéticas de cada partícula seja fixa. Então, embora você tenha uma equação explícita, né, soma de MI VI ao quadrado sobre 2 igual a E, como é que você vai usar isso de uma maneira... quem que você vai eliminar do seu sistema? Na verdade, esse vínculo, na verdade, ele nem é um vínculo com as velocidades, né? Então, nem dá para eliminar a coordenada. Então, nesse caso, você tem que usar multiplicadores de Lagrange e você deduz a distribuição de Boltzmann a partir daí. Né? Então, o multiplicador acaba tendo uma interpretação e pode ser interessante de ter essa interpretação. Né? Embora você, de fato, vai fazer mais trabalho. Né? Mas, às vezes, não tem jeito. Entendi, professor. E uma última coisinha. Tudo isso, todo esse resultado depende de eu conseguir zerar essas coisas adicionando um coeficiente aí, né? E existe alguma garantia de que eu vou conseguir sempre uma relação nula? Eu sempre vou ter um conjunto de lambdas que vai me permitir fazer isso? Então, eu acho que sim. Quer dizer, então, o que vai acontecer? Né? Aqui a gente fez a hipótese que vai achar. Então, no final das contas, o que a gente tem que fazer é isso aqui. Ó. Eu tenho essas M e não equações de Lagrange, que envolvem os vínculos, e eu tenho mais essas equações diferenciais dos vínculos em si. Né? Então, tem esse conjunto de equações, tem M delas, e tem mais esse outro conjunto aqui em cima. Então, a questão é, será que eu vou conseguir resolver o conjunto? Mas eu tenho equações suficientes, em princípio. Então, eu imaginaria que, tirando a dificuldade técnica, você tem um conjunto fechado de equações que você deve ser capaz de resolver. Mas não sei. Vamos ver, eu vou fazer uns exemplos simples aqui para a gente ver como é que essas coisas se encaixam. Mas eu acho que a resposta é sim, a menos de dificuldades técnicas. Ok, obrigado. Ok, então deixa eu fazer uns exemplos para a gente tentar entender o funcionamento. Então, qual que é a ideia? Então, as equações de ordem Lagrange se modificam, né? E tem esses termos adicionais ali do lado direito, e, além disso, tem as equações de vínculo como equações complementares. Então, vamos fazer aqui exemplo 1. Então, o primeiro exemplo que eu vou fazer é o exemplo do pêndulo usando as coordenadas R e θ. Então, o pêndulo ele tem um vínculo holonômico. Né? Então, o pêndulo ele tem um vínculo que é R igual a L, que é o comprimento do fiozinho que segura a bolinha. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou diferenciar isso aqui. Vou escrever isso como dr igual a 0, como se fosse uma equação de vínculo diferencial. Vou usar essa equação e vou usar as coordenadas R e θ. Então, eu vou usar R e θ, como se eu não conseguisse eliminar o R, e vou usar a equação de vínculo. Tá? Então, vamos ver. A lagrangiana do sistema, eu já vou escrever aqui. Então, é R ponto ao quadrado, mais R2 θ ponto ao quadrado, energia cinética. Então, eu estou usando as duas coordenadas, estou fingindo que eu não consigo eliminar, mais mgr cosseno θ. Aqui o potencial mgx, né? Estou apontando o x para baixo. Então, essa é a lagrangiana.
A equação de vínculo está aqui, só tem uma equação de vínculo, então aquele L é igual a 1. Então, eu tenho a primeira equação de Lagrange, equação para R. ddt dr ponto igual a lambda, só tem um lambda, certo? Vezes o coeficiente que multiplica o dr, que é 1. É 1 vezes dr. Né? Então, lembra que esses caras que estão aqui é o coeficiente da késima variável. A primeira variável é o R, o coeficiente ali da equação de vínculo é 1. A equação para θ é dl dθ menos ddt de dl dθ ponto igual a lambda vezes o coeficiente que multiplica dθ na equação de vínculo, que não tem, só tem dr. A equação de vínculo é 1dr mais 0 dθ mais 0 dt igual a 0. Então, não tem nada aqui. E aí eu tenho a equação de vínculo em si. Qual que é a equação de vínculo? É R ponto igual a 0, certo? Ou R igual a L. Tá, então, vamos escrever essas equações explicitamente. Então, a equação para R, deixa eu ver se eu consigo. Então, dl e dr, então tem um termo ali na energia cinética, que é m 2r θ ponto ao quadrado, mais mg cosseno de θ, menos, agora, quando eu faço dl e dr ponto, dá mr ponto. Deriva em relação ao tempo, mr 2 pontos, igual a lambda. Eu acho que eu troquei um sinal aqui na minha demonstração. Deixa eu só ver se eu escolhi. Esse lambda tem um sinal. Eu troquei o sinal aqui. Deixa eu só. Vou corrigir o sinal. Acho que alguém tinha comentado e eu não prestei atenção. Só corrigir. Isso é uma convenção, só para ficar igual a todo mundo. Aqui, quando eu subtrair uma equação da outra, na verdade, eu deveria somar. Alguém comentou isso. Eu vou só trocar o sinal aqui do lambda, vou somar as equações em vez de subtrair, só para ficar com a convenção correta dos lambdas. Então, é só trocar o sinal aqui do lambda nas equações. Eu não prestei atenção. Então, aqui é mais. Só isso. Tá, então, só trocando o sinal. Então, aqui é menos. Deixa eu fazer o seguinte: eu vou trocar o sinal do lado de cá, tá, para dar na mesma. Que aí fica com a equação lá no formato mais correto, mais convencional: ddt de dl dq ponto menos dl dt. E aqui que dá a força de vínculo que é K. Senão dá o sinal trocado na equação, na força de vínculo, fica com o sinal trocado. Então, isso aqui é mais, aqui é menos. Beleza, então aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos. Tá, desculpem a confusão aqui, é só uma questão de convenção. Então, vamos lá. Então, a equação aqui, eu vou trocar os sinais todos aqui também, para ficar a convenção correta. Menos e mais. Professor, esse 2 aí corta, né? M2R θ ponto. Esse 2 corta. O 2 corta, né? É verdade. O 2 cortou, não tem o 2, só tem menos M aqui na frente. Isso. Então, está aqui. Então, essa é a primeira equação. A equação, então, para θ, então, vamos ver. Menos dl dθ, então, derivada de cosseno é menos seno. Com esse menos vai ficar mais. Então, é mgr seno de θ. E aí, dl dθ ponto, eu tenho que fazer, então, ddt de dl dθ ponto, que é mr2 θ ponto.
Isso aqui é 0, certo? E tem a última equação, que é R igual a L, que é a equação de vínculo, que é trivial, certo? Então, deixa eu só abrir isso aqui de novo, vou reescrever mais uma vez. Então, MR dois pontos menos MR θ ponto ao quadrado, MG cosseno de θ é o lambda. A segunda equação, deixa eu primeiro fazer a derivada no tempo. Então, vai ficar, vou derivar o θ, então MR2θ, dois pontos. Agora eu derivo R, RR ponto, θ ponto, mais MGR seno de θ igual a 0. Certo? E R igual a L. Então, muito bem. Então, uma vez escritas as equações, eu vou resolver. Então, como R igual a L, R ponto igual a 0, R dois pontos igual a 0. Certo? Então, já estou usando a equação de vínculo para simplificar as equações anteriores. Então, a equação de cima vai ficar lambda igual a ML θ ponto ao quadrado menos MG cosseno de θ. E a equação de baixo vai ficar... então, eu posso cancelar as massas aqui. Como R ponto igual a 0, o termo do meio some. Fica L2 θ, dois pontos, mais GL seno de θ igual a 0. Então, a gente tira aqui a equação de movimento correta, θ dois pontos, igual a menos G sobre L seno θ, é a mesma equação de antes, e a gente tira de bônus a força de vínculo. Lambda, que é menos MG cosseno de θ, é a tensão no fio, né, puxando para cima, e menos ML θ ponto ao quadrado, que é a parte da força centrípeta. Tá? Então, a coisa funciona do mesmo jeito, a gente poderia resolver o problema assim. Obviamente, como o Rafael comentou, a gente perde toda a simplicidade da equação de Lagrange, mas a gente ganha a força de vínculo. Aí, né, não tem muita vantagem, é só mais um exercício para a gente ver o funcionamento das equações. Tudo bem? Então, você vê, a gente trata o problema como se a gente não conseguisse eliminar uma variável, usa as duas, usa as equações completas, mais a equação de vínculo, e aí resolve. Tá? Professor, Diga. dessa forma que você resolveu, não seria mais correto dizer que a equação de vínculo que você usou realmente é o que o R ponto é igual a 0, tá certo? Isso. Mais do que o R igual a L, né? Porque justamente esse exemplo que você quis dar, acho que era simulando que esse Isso. vínculo fosse não holomônico, né? Ou seja, Exato. dr igual a 0 ou dr dt, que seria o R ponto, ser igual a 0 também. Isso. Mas tudo bem, eu entendi. Isso, quer dizer, é isso. Aqui seria dizer que o R é constante. Aí você chama essa constante de A e vai no seu sistema e identifica ela como comprimento do pé. Mas é um exemplo, de fato, fabricado, né? Só para a gente ver o método. Sim, confirmar porque tem que continuar funcionando, né? Isso, exato, exato. Tá? Eu vou fazer mais um desse tipo, que é um pouco menos trivial, e a gente faz um de fato não holonômico, que é interessante também. Então, o segundo exemplo é o da barra girando, que é um exemplo de vínculo dependente do tempo. Tá? Vamos fazer, então, no mesmo esquema. Então, a barra girando com a conta. Então, a gente tem aqui no plano XY, tem a barra, na barra tem uma conta, e essa barra anda com ângulo dado ωt, está rodando com frequência fixa. Então, aqui, você vê,
Novamente, a única variável livre seria o R, mas a gente vai esquecer, a gente vai usar R e θ. Eu vou usar... não tem gravidade aqui, aqui é lagrangiana, é simplesmente energia cinética. R2 θ ponto ao quadrado. Então, eu vou usar R θ. E o meu vínculo é θ menos ômega t igual a zero. Certo? θ igual a ômega t. Então, eu vou transformar essa equação numa equação diferencial. dθ menos ômega dt igual a zero. Agora tem o coeficiente 1 para θ, 0 para r e menos ômega para dt. Certo? E vou fazer o mesmo procedimento. Então, aqui, as equações de movimento vão ser as seguintes. Eu já vou adiantar um pouco para não perder muito tempo, depois vocês checam. A equação na direção r é essa daqui. m, r, θ ponto ao quadrado igual a zero. Porque o primeiro termo é o ddt e dl dr ponto, o segundo termo é o dl dr, certo? Que envolve ali o θ ponto ao quadrado. Não tem coeficiente lambda, porque a equação para r não tem um termo em dr. A equação na direção θ, então também já lendo aqui direto, é a mesma conta que a gente fez anterior, é essa daqui, ó, mais R2 θ, dois pontos. Então, essa aqui é a parte da equação de Lagrange, e a gente tem do lado de lá um lambda. Lambda vezes 1, porque é 1 dθ. E a gente tem a equação de vínculo, que é θ ponto, então a gente divide por dt ali dos dois lados, menos ômega igual a zero. É que a gente agora integra. Então, θ igual a ômega t, tem um θ zero aí também, que pode escolher como zero, e agora resolve as equações de cima. Então, você vê, como θ ponto igual a ômega, θ dois pontos é zero. Então, na primeira equação, a gente mata aqui e fica com isso aqui. Então, θ ponto a gente já substitui por ômega, e na equação de baixo, eu já vou escrever lambda igual a m, 2r, r ponto, ômega, só, certo? O θ dois pontos é zero. Professor, Diga. Só ver um pouquinho. Olha onde você tirou. Aí. Do jeito que a gente faz para calcular essa variação do nosso vínculo, que é o θ menos ômega t igual a zero, a gente faz isso para cada t. Então, a princípio, o meu t ele é fixo para cada um. Então, acho que não teria esse segundo termo, né? Seria só dθ igual a zero. Não, então, a equação de vínculo completa, ela envolve o tempo, né? Um vínculo dependente do tempo. O que acontece é que, então, quando a gente está resolvendo as equações, a gente usa, aqui você usa as equações completas, incluindo o termo temporal, se ele existir. O que acontece, a sutileza desse negócio é que, quando você deduz as equações de movimento, esse termo não aparece. Então, para fazer a variação em torno do caminho, a gente fez uma variação virtual, né? Um deslocamento virtual. Então, tempo fixo. Aí a gente chega nessas equações. Então, nas equações não tem o termo em dt. É o termo para cada k, leva o seu coeficiente ALK. Mas nas equações de vínculo, quando a gente vai resolver o sistema, aí eu tenho que usar a equação completa. Tá? É um negócio sutil. Quer dizer, a variação é feita com deslocamentos virtuais. Então, nas equações de movimento não entra o tempo, só entra a parte dos coeficientes. Mas, quando você vai resolver essas equações junto com as equações de vínculo, você tem que usar o vínculo completo. Senão, você vai perder. Né? Porque, senão, você vai ficar com θ constante aqui. Né? Não faz sentido. Θ ponto não é zero. Θ ponto é ômega t. Tá? Então, essa é uma sutileza do método. Quer dizer, na variação, não entra o termo no tempo. Mas na solução final, você tem que usar ele completo.
Tá certo, entendi. Obrigado. Então tá aqui, eu vou só copiar aqui para vocês do lado que eu estou copiando aqui do livro, a solução. Então, a solução dessas equações, você vê, se a gente começar com em R igual a R0, mas com R ponto de 0 igual a 0, só para simplificar, o R de T é um cosseno hiperbólico, escolhendo o V0 igual a 0, e esse lambda de T, então a força de vínculo, que vai ser o lambda, você tem que calcular o R que está ali, o R ponto, que vai ser um seno hiperbólico, então isso aqui vai dar 2m R0 ao quadrado, cosseno hiperbólico de ômega-t, seno hiperbólico de ômega-t. Tá, então, é um vínculo que a força de vínculo vai ficando cada vez maior, cresce exponencialmente com o tempo, né? E, eventualmente, conforme a conta vai se afastando, né, o tempo vai passando, a barra pode quebrar, né? Porque a força de vínculo é tão grande que ela não resiste, a barra quebra se ela tiver um limiar. Então, né, esse é o interesse em calcular, né, essa força de vínculo que está mantendo a barra, a conta presa à barra. Então, é um bônus que você tira, né, tratando o problema dessa forma. Professor, quão complicado fica o problema se a gente considerar a gravidade? Então, aí a gente teria uma barra rodando com a gravidade. Então, você teria um termo adicional aqui, que seria um mgr cosseno de θ, né? Eu não sei se a equação de... então, vamos ver? Quer dizer, aqui a gente teria que colocar... Vamos supor que o eixo y, vamos usar o mesmo sistema de coordenadas. Então, vamos ver, se tivesse uma gravidade, a força seria menos mg y, então está para baixo. Então, o potencial seria mais mgy. Então, a gente teria que subtrair aqui na lagrangiana, vou colocar em vermelho, menos v. mg. Então, o y é r seno de ômega-t, r seno θ. Certo? R seno de θ é essa coordenada aqui. Então, ia complicar as equações, né? Porque isso aqui ficaria ddt de dr ponto, dl dr, e teria que acrescentar aqui seria menos dl dr, menos com menos dá mais, derivado de seno é cosseno, mgr cosseno de θ. Então, teria esse termo a mais aqui, e na equação do θ também, né, você teria um pedaço, deixa eu apagar aqui também. Professor, a primeira é em R, né? Eu acho que esse termo que você adicionou no de cima, na verdade, você teria que tirar o R, né? Derivar o R. Ah, tá certo. DDR, isso, some o R aqui. Isso. Tá. Some o R e vira seno. Isso, continua sendo. Tá certo, eu derivei na coordenada errada. Isso, tá certo. Seno θ. Isso, obrigado. O sinal está correto, né? Que é menos dVdr, menos com menos dá mais. Isso. E aqui seria menos ddθ. Então, agora sim, derivado de seno é cosseno. mgr cosseno de θ. Isso aqui seria o lambda. Você vê a equação para... E o resto tudo fica igual. Então, a equação para R, a gente ganharia um termo... como é que é? Isso, ganharia um termo adicional aqui, né? Mais, menos, então, mg seno de ômega-t, já substituindo θ por ômega-t. Então, fica uma equação com uma coisa externa, dependendo do tempo, aí teria que resolver. Teria que ver como é que resolve. A equação por lambda também ficaria um pouco mais chata, né? Mas mais mgr cosseno de ômega-t. Isso, então teria que resolver a equação para R com
é tipo uma equação forçada. Isso dá para resolver, né? É um oscilador harmônico forçado, um oscilador harmônico invertido com uma força externa. Dá para fazer, dá para resolver, sim. Mas eu não vou fazer aqui, porque senão eu vou me enrolar e vou gastar um certo tempo. Mas é um problema factível, sim. Pode ser interessante de fazer, que vai puxando para baixo, né? Eu acho que diminui, ele reduz a aceleração, né? Porque puxa, bom, sei lá, tem que resolver para ver, dependendo de quando ele está em cima ou ele está embaixo. Quando ele está em cima, a gravidade puxa a bolinha de volta para a origem, mas quando está embaixo, ela afasta mais ainda, né? Então, pode ser interessante de resolver, sim. Né? Legal, professor. Era só mais para eu enxergar se dava mesmo para resolver, então não dá. Beleza, obrigado. Nada. Legal, então vamos lá, exemplo 3. O 3 realmente o exemplo que é não holonômico, é o da famosa roda. Aliás, eu tenho um comentário aqui, não sei se ele vai ser correto, mas é o disco rolando no plano. Eu vou seguir as mesmas convenções que eu fiz aqui no livro, mas vocês podem escolher diferente, se vocês quiserem, o sistema de coordenadas. Então, aqui, isso aqui é o plano XY. Eu vou desenhar o disco visto de cima. Então, o disco está aqui. Tá? Ele tem raio A. Raio A. E ele rola sem deslizar. Então, o que eu chamei de θ foi esse ângulo aqui, ó. Eu podia ter chamado esse aqui, né, que dá direto, mas, enfim, eu vou usar essa mesma definição só para não ter que alterar as soluções aqui. Então, esse aqui é π/2 menos θ. Então, as equações de vínculo aqui são... aqui, se você rolar um pouquinho o disco, você desloca um tanto aqui, né, o ds que você desloca ao rodar o disco é a dφ, certo? Então, esse ds então está na direção do disco, então um dx vai ser a dφ cosseno. Então, vamos ver aqui. Ele vem para cá, né? Então, eu tenho que cosseno desse ângulo, de π/2 menos θ, né, que é o mesmo ângulo aqui de cima. E o dy é para baixo, então é menos a dφ seno de π/2 menos θ. Que eu já vou simplificar. Só um detalhe. Bom, eu vou fazer assim. Tem um detalhe também de padrão aqui, mas eu vou resolver dessa forma mesmo. Então, vamos ver. O dx, então, vai ficar cosseno de π/2 menos θ é cosseno A, cosseno B, que dá 0, mais seno A, seno B. Então, é seno. É A, seno θ, dφ. E o dy, agora é seno A, cosseno B, então já dá direto cosseno θ dφ. Tá? Essas são as equações de vínculo. Eu tenho um comentário aqui que é o seguinte: a gente falou numa dessas aulas passadas que essas duas equações de vínculo aqui, elas podem ser combinadas, né, de forma a dar essa de vínculo que está aqui em cima, né? ds igual a dφ e, portanto, S igual a φ. Né? Ela pode ser integrada, vamos dizer assim. No entanto, agora eu estou um pouco em dúvida em relação a isso, porque S, né, essa variável S, se a gente integrar essa equação, ela não especifica o estado do sistema. Né? Como é que a gente especifica o estado do sistema? É dando o centro do disco, XY, que é a posição central aqui. A gente tem que dar o θ, que é a orientação, e o φ, que é o ângulo de rotação dele. Né? São esses 4 números. O S, ele não especifica nada, né? Porque
O S é um comprimento de rotação, né? E esse disco pode estar andando de diferentes maneiras. Aí eu não sei se essa integral que a gente faz aí, se ela serve para alguma coisa. Eu vou pensar um pouquinho mais sobre isso ainda, mas, enfim, eu vou usar essas equações, essas duas equações de vínculo nessa forma diferencial que estão aqui, que elas conectam, então, x, y, θ e φ. Tá? As quatro coordenadas são conectadas com duas equações, né? Então, tem duas equações de vínculo. Eu vou reescrevê-las assim, ó. dx menos a seno θ dφ é igual a zero. Professor, Diga. só voltando nesse que o senhor falou, eu andei pensando também num problema parecido. Eu acho que o DS não ajudaria em nada, não seria nenhuma equação de movimento, porque ele, como o senhor disse, né, é o quanto a roda ela vai percorrer no plano, né, a distância que Exato, ela vai percorrer no plano. Pois Então, é. o mais certo seria encontrar o R, né, o vetor R. Isso, exato. E o R é diferente, né? Porque o R é um cara que está aqui, vai dar origem, né? Aqui. Então, esse S não é o R, né? Então, eu não sei se a gente conseguir integrar isso aí, se refresca alguma coisa. Eu tenho a impressão que não. Tá, beleza. Mas isso. Então, aqui, só estou passando as equações, então, tudo para o mesmo lado. Então, você vê, agora a gente precisa de dois multiplicadores de Lagrange, né? Um para cada equação. Então, qual que é a lagrangiana? Eu vou fazer isso aqui de forma também resumida, para a gente não fazer muita conta aqui. Então, a lagrangiana então, eu estou chamando de M grande a massa do anel. Eu vou supor que a massa do anel é um anel com a massa só na borda, tá? Não é uma moeda, é só um aro mesmo, de massa M. Então, você tem aqui a energia cinética do centro de massa. Você tem a energia cinética de rotação de φ, ou seja, rotação em torno de um eixo que passa pelo centro do anel. Eu vou escrever aqui. M A2 φ ponto ao quadrado sobre 2. MA2 é o momento de inércia em relação a ele rodar em torno do seu centro, de um eixo que passa pelo centro. E você tem ainda o momento de cinético, uma energia cinética, se ele rodar em torno de θ, né? Suponha que x e y está fixo, φ está fixo, ele roda em torno de um eixo que sai da lousa, né? Então, você tem mais um momento de inércia, que dessa vez é MA2 sobre 2. Então, vai ficar MA2 sobre 4, θ ponto ao quadrado. Então, essa é a lagrangiana. Então, ele tem que escrever equações de movimento para x, y, φ e θ, e para cada uma dessas equações, ele tem que acrescentar os termos extras de multiplicadores, né, conforme estão aí em cima. Então, como as equações são quadráticas nas velocidades, eu vou escrever direto aqui as equações e a gente vê que está certo. Então, por exemplo, a equação para x vai ficar mx, dois pontos, que é ddt de dl dx ponto, e vai ter um coeficiente λ1 devido ao dx, né, da primeira equação. A essa equação eu vou associar um λ1 e a essa um λ2. Então, o dx aparece na primeira equação, com coeficiente 1. O dy aparece na segunda equação e também tem coeficiente 1, mas é λ2 agora, porque está na segunda equação. A equação para o φ, ela vai ser o seguinte, vai ser MA2 φ dois pontos. E agora eu vou ter coeficientes de multiplicadores de cada equação. Então, da primeira eu tenho menos a seno θ, vezes λ1. E eu tenho da segunda a cosseno de θ, é o coeficiente,
vezes λ2, né? Uma soma sobre os vínculos, né? Que aparece ali do lado direito da equação. A equação para θ vai ficar MA2, θ 2 pontos, igual a 0, porque não tem dθ em nenhum lugar. Certo? E, então, essas são as 4 equações de Lagrange. E aí eu tenho as equações de vínculo, que eu vou escrever assim, x ponto, então eu vou derivar em relação ao tempo a primeira, x ponto igual a seno θ φ ponto. E y ponto igual a menos a cosseno θ φ ponto. E está aqui. Então, estão aqui as 6 equações. As 4 equações com as coordenadas que a gente tem, mais as 2 equações de vínculo, que a gente tem que resolver, então, para x, y, θ, φ, λ1, λ2. Então, eu achei algumas soluções dessas equações, vou só comentar com vocês aqui. Eu não sei se tem outras, talvez tenha outras equações. Então, deixa eu mostrar as soluções que eu achei aqui. Soluções. Então, a primeira é a seguinte, deixa eu ver aqui. É o disco, como é que é? Disco rodando. Como é que tá? Deixa eu só ver aqui na minha figura para eu poder interpretar. Ah, tá. É o disco que eu vou fixar esse ponto x e y do centro, vou fixar o φ e vou rodar esse disco em torno aqui desse ponto, em torno do ponto de apoio. Então, isso é uma solução. Então, vamos ver aqui, ó. X igual a x0, y igual a y0, φ igual a φ0. Então, o centro não muda, o disco não rola, e θ igual a θ0 mais ômega-t para qualquer ômega. E isso aqui vai implicar λ1 e λ2 igual a 0. Então, por que isso é verdade? Ó? Então, todos x 2 pontos, λ1 e λ2 é 0, x 2 pontos é 0, y 2 pontos é 0, φ 2 pontos é 0, λ1 e λ2 é 0, então a terceira equação é satisfeita. Como θ é ômega-t, né, a derivada segunda de θ também é 0, e as duas equações de vínculo também são satisfeitas, porque φ ponto é 0, x ponto é 0, y ponto é 0. Tá, então, você simplesmente tem o aro rodando em torno do seu ponto de apoio. Isso satisfaz todas as equações de vínculo. A segunda solução é a seguinte, θ igual a θ0, φ igual a φ0 mais beta-t. Deixa eu ver o que mais aqui, deixa eu copiar o resto. λ1 e λ2 iguais a 0. E x igual a x0, como é que é? Menos a beta-t seno de θ0. Y igual a y0 mais a beta-t cosseno de θ0. Então, que solução é essa? É o ângulo fixo e o disco rolando numa mesma direção. Então, agora é uma solução onde ele se desloca para frente. Aqui. Certo? Então, o θ é sempre constante, é sempre o mesmo, e o x e y andam com velocidade constante. Essa velocidade é o φ ponto, né, que é o beta, vezes t, vezes o raio do disco. Então, a φ ponto, né, que é a velocidade da a vezes φ, né, que é a beta-t, e sendo de θ, o seno de θ0 para manter sempre a mesma direção fixa. Tá, então, isso aqui é a segunda solução, vocês podem olhar lá, verificar,
ela satisfaz as equações de movimento para qualquer beta. Então, essa velocidade com que ele rola pode ser arbitrária, assim como a velocidade com que ele roda em torno do seu ponto de apoio, o ômega, pode ser arbitrária. A terceira solução, que é a não trivial, é a seguinte. É θ igual a ômega t, eu vou copiar ela aqui, é uma combinação dessas duas. Φ igual a φ0 mais R ômega t dividido por A. Então, A é o raio do anel, Rão e ômegão são parâmetros livres. X igual, deixa eu copiar aqui, essa é mais difícil de verificar, mas dá para verificar também. R cosseno de ômega t, y igual a y0 mais R seno de ômega t. E os vínculos têm os valores aqui, eu não vou escrever os vínculos, mas é só para ver que solução é essa. Então, seria o x e o x0, o x e o y, eles estão fazendo um círculo de raio R em torno da posição de equilíbrio. Então, é assim, né? Você está com o centro do disco está aqui, ele vai descrever, como é que é? Não, desculpa, isso aqui é um ponto arbitrário, x0, y0, e o disco está descrevendo um círculo de raio R em torno desse ponto. Então, vocês imaginam o disco aqui de pé, ele está rodando, né, com o ponto de apoio, com o centro do disco, que é o ponto de apoio, né, percorrendo um círculo de raio R, né, e a rotação dele é tal que ele tem que rolar, né, o comprimento desse círculo tem a ver com o quanto ele vai rolando em φ. Então, se o φ ponto for R ômega sobre A, essas coisas se encaixam e você satisfaz todas as equações de movimento direitinho. Então, é uma moeda, é um aro que está percorrendo um círculo enquanto ele rola na vertical. Isso aqui satisfaz as equações de movimento também para todo ômega e para todo Rão. Tá? E aqui aparecem as forças de vínculo, que estão, deixa eu escrever uma delas, lambda1 é menos mr ômega 2 cosseno de ômega t, e lambda 2 é a mesma coisa, seno de ômega t. Então, se a gente pega nessa solução, faz R igual a 0, a gente recupera a solução que ele está rolando com θ fixo. Se a gente faz ômega, como é que é? Isso. Isso, não está certo. Então, são essas soluções que eu encontrei. Vocês podem verificar lá depois e ver que funciona. Então, ou ele rola numa mesma direção, sem mudar o θ, ou ele gira em torno do seu ponto de apoio, ou ele faz um círculo dessa forma, né, de raio R arbitrário e frequência ômega qualquer. Professor, posso ver lambdas ali rapidamente? Como é que é? Desculpa, Lucas, fala de novo. Eu queria dar uma olhada nos lambdas rapidamente. Tá. Uhum. Tá aí. Tá, tudo bem. Porque, esse lambda, ele surge antes de você encontrar o x e o y. Então, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para essas equações aqui, você tem que resolver essas equações, né? Então, você tem que resolver isso simultaneamente. Você tem que achar x de t, y de t, θ de t, φ de t, lambda 1 e lambda 2. São 6 equações acopladas, você tem que resolver tudo ao mesmo tempo. Para eu achar essas soluções, eu fui meio que na intuição, né? Essas duas primeiras são meio triviais, né? Que elas devem existir. Essa última foi assim um chute, né? Uma surpresa assim que ela funcionou, que é você estar rodando, girando num círculo, né?
é uma coisa curiosa. Eu não sei se tem outras soluções possíveis aqui, mas você vê que esse vínculo MR ômega 2 é tipo uma força centrípeta, né? Professor, É, a força de atrito estático, né, que vai da roda com com o o chão, plano. né? É. Isso. Mas é engraçado porque ela não aparece nesses outros casos, né? Aqui ela tem que aparecer porque você tem que fazer a curva, né? Você vê que se você multiplicar e dividir por R1, esse MR ômega 2, isso dá MV2 sobre R, né? É tipo de uma força centrípeta que está mantendo o movimento circular. Tá bom, professor. Não, era isso mesmo que eu queria Está. tentar ter uma intuição. Então, essa é a força de vínculo que faz ele se mover nessa circunferência fechada. Isso, exato, exato. Agora, eu procurei outras soluções ali, mas eu não consegui achar nada mais simples assim, pelo menos. Professor, Diga. eu pensei nessa solução aí, nessa última, e eu imaginei uma solução, só que eu não sei se ela é integrável, né? De Uhum. como se fosse uma moeda, né? Que ela faz esse círculo, só que ela começa a fazer uma espiral, né? A Uhum. tender até R igual a zero. Será que daria para fazer isso? Então, tem que tentar lá ver se você consegue satisfazer as equações. Eu não me lembro como é que eu fiz isso aqui, faz um tempinho. Eu acho que eu tentei colocar o XY num círculo e vi se dava para resolver. Porque você vê, o acoplamento todo está aqui nessas três primeiras equações que envolvem os vínculos, né? Você tem... que não adianta você dar o x e o y, você fala, eu vou chutar o x e o y de t, e aí o vínculo fica calculado pelas equações 1 e 2. Mas eles têm que satisfazer a 3 também. Então, é um sisteminha complicado aí. Mas eu teria muita curiosidade em ver se tem alguma outra solução que sai daí. Não sei se rodar numa elipse ou fazer um caminho mais complicado. Você vê que aqui está supondo que o anel está sempre na vertical, né? Ele não está inclinando. Então, Professor, Certo. o fato de não ter lambdas na equação do θ, eu posso dizer que o θ é, então, uma variável independente. E as isso, dependências estão entre x, y e φ. isso, é verdade. Θ igual a θ zero mais ômega t. Não tem outra opção. Ou ômega igual a zero, ou não, mas é isso. É verdade. Então, Existe o acoplamento entre as variáveis, entre as coordenadas x, y e φ. Acho isso. que já dava para tirar isso já da própria cara do vínculo, mesmo que não holomônico, né? Aham, aham, As duas equações. isso. Não, Quer tudo bem. dizer, não, você tem razão. Professor, O θ é uma coordenada meio trivial aí, né? Agora tem que Professor, você resolver as pode... outras, né? É isso. Aí você tem que resolver as duas últimas e a terceira, né? Bom, é que tem os lambdas no meio, né? Não tem como separar. É um sisteminha complicado. Não sei se tem um jeito muito simples de achar a solução geral, mas se alguém quiser tentar, aí eu teria interesse em ver o que sai. Professor, um probleminha que parece que ia ficar mais interessante se botasse um plano inclinado, né? Bom, tudo bem. Aí você vai complicando, tudo bem. Que daí parece ter uma solução interessante. Não sei se ia ter uma solução fácil de integrar, mas parece que ia ter soluções mais legais. Pode Se ser, ele pode ser. começasse com um ângulo, né, o disco, e começasse a descer, qual seria a trajetória que ele faria? Uhum. Não, pode ser interessante. Esses probleminhas são sempre bem curiosos, assim. Gente, está tarde já. Eu quero 5 minutinhos só para falar mais uma coisa que acho que é importante.
e depois a gente... O exemplo que eu ia fazer da maximização da entropia, eu deixo para depois, que a gente vai falar um pouquinho disso mais tarde, aí eu volto nesse assunto. Só queria falar uma coisa. Essas equações de movimento, quando você tem vínculos holonômicos, no caso de vínculos holonômicos, tem um jeito mais fácil da gente, ou um jeito alternativo da gente chegar nas equações de movimento. Então, o que a gente fez aqui? Eu tenho a lagrangiana e eu tenho essas equações de movimento que envolvem os vínculos do lado direito. Certo? Deixa eu só mostrar mais uma vez. Aqui. Então, a gente tem essas equações de movimento, certo? Tem um jeito direto de chegar nessas equações se os vínculos são holonômicos, que é o seguinte: você define uma lagrangiana auxiliar, que é a sua lagrangiana L, mais a soma sobre os vínculos, L igual a 1 até M, de lambda L, e as funções de vínculo diretamente aqui. Onde essas funções são do tipo f igual a 0, certo? Você tem que escrever as equações de vínculo, joga tudo para o mesmo lado, escreve f igual a 0 e define essa lagrangiana. Se você achar as equações de ordem Lagrange para L', ddt de dL' dqk ponto menos dL' dqk igual a 0, você vai ter exatamente aquelas equações lá de cima. Tá? Esse termo a mais, você vê quando você derivar em relação a qk, vai aparecer dFL dqk, que é o coeficiente ALK da diferenciação do vínculo. Então, esse é um jeito também de fazer a coisa, só vale se você tem vínculo holonômico. Então, nesse caso, você pode pensar que você está modificando a lagrangiana e você acha as equações de movimento para a lagrangiana modificada, que já está tudo incluído. Então, fica como exercício aí verificar direitinho, mas é meio trivial. Só vai aparecer esse termo extra dFL dqk, que é o coeficiente que a gente estava chamando antes. Certo? Então, acho que é isso por hoje. Então, esse negócio de vínculo de multiplicadores de Lagrange, ele é interessante, ele é importante, né? Então, a gente vê muito ele nesse formato aqui do L', né? Quando a gente vai maximizar a entropia, no caso da entropia, você tem, vou chamar de um S torto aqui para não confundir com a ação, você tem menos K integral de ρ, log de ρ, sobre todo o espaço de posições e velocidades das partículas, né, que é o espaço de fase. E se você quer maximizar a entropia com um vínculo que a energia é constante, então você tem agora a energia média do sistema como a integral da newtoniana, né, que é a energia de cada partícula, vezes a probabilidade de você ter aquele valor de QIP, de ômega. Então, você tem um vínculo, que a energia média do sistema é constante. Então, o que a gente faz? A gente define uma S', que é ρ log de ρ de ômega, mais lambda, e menos integral de H ρ de ômega. Então, o F igual a 0, né? E menos o valor médio, passa para o lado de lá e maximiza esse cara, sujeito a esse vínculo. Então, se você fizer isso aqui, você vai ver que o ρ que maximiza isso é menos beta H. Tá? Tem uma constante que aparece, que tem a ver com multiplicador, etc., que é a distribuição de Boltzmann. Eu vou falar disso mais tarde, então eu faço esse exemplo um pouco mais para frente, quando a gente for falar de distribuições no espaço de fase. Certo? Então é isso, vamos parar por aqui.